E aí, experts, essa é a nossa segunda aula, então, do nosso playlist a respeito de PROC-V e suas qualidades e suas variações, e também do PROC-H e assim por diante, tá? Ou seja, aqui agora nós vamos falar do PROC-V, de novo, da procura vertical, mas tudo que eu falar aqui para o PROC-V se aplica também para o PROC-H, por isso que eu nem vou citar ele aqui nesse exemplo, mas o que nós vamos tratar aqui agora? Do tratamento de erros, quando você tem problemas de erro do PROC-V, quando ele não localiza alguma coisa numa tabela. Quando você não localiza alguma coisa na tabela, o PROC-V ele dá um erro. E o erro que ele dá é um erro do tipo hashtag N/D, que significa o quê? Que ele não encontrou uma determinada coisa numa determinada tabela. Você mandou ele procurar alguma coisa e ele não conseguiu localizar essa coisa. Então ele retorna para você um erro. E esse erro ele tem um problema. Por quê? Quando qualquer tipo de erro que você tem numa planilha, o que acontece com ele? O erro se propaga pela planilha, porque uma fórmula deu erro, a seguinte, que vai apontar para aquela célula dá erro também, a outra vai dando erro também. Então nós temos uma série de erros, você já deve ter visto isso em alguma planilha, com certeza, essa famosa expressão aqui ND, tá certo? Que eu até brinco que é o seguinte, né? Que não deu, né? O PROC-V foi procurar lá e não achou, então ele disse que não deu, não encontrou, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver esse problema usando a função seErro. A função seErro me deixa tratar esse erro. De novo, nada melhor do que fazer aqui o exercício para você entender claramente como que isso acontece. Então, eu tenho uma tabela, a minha tabela é esta, ela tem nome, produtos, está batizada a minha tabelinha. Aqui eu tenho um formulário onde a pessoa vai preencher os dados, tá certo? Ela vai só preencher os dados aqui do código e da quantidade e eu vou trazer para ela a descrição, a marca e o preço que estão nesta tabela. Repare que aqui está a descrição, preço e marca. Então, só para a gente não se perder, eu vou numerar aqui. Essa aqui é o número 1, essa aqui é o número 2, tá? Então, essa é a número 1, essa é a número 2, essa logo é a 3 e a 4. Então, eu vou até fazer uma coisa aqui para a gente não se perder. Eu vou colocar isso aqui, ó. Copia isso aqui e cola aqui embaixo para a gente não se perder. Então, o número 1 é código, número 2 é descrição, número 3 é preço, número 4 é marca, tá legal? Então a gente já sabe que esses são as quatro colunas dessa tabela. E como eu vou precisar disso na outra planilha, eu vou levar isso para lá. Ctrl C, eu vou colocar isso aqui embaixo para a gente não se perder. Eu vou colocar uma colinha aqui embaixo para nós, tá bom? Ctrl V. Então é assim, ó. A coluna 2 da tabela é a descrição, a coluna 3 é o preço, a coluna 4 é a marca. Repare que aqui eu tenho descrição, né, marca e preço. Então está na ordem diferente, não é isso? Mas não tem problema. Lá, a 4 é a marca, a 3 é preço. Então, só para a gente não se perder, eu ainda vou fazer assim, ó. Eu vou colocar desse jeito, assim. Então, a coluna 2 é descrição, a coluna 4 é marca e a coluna 3 é preço, tá ok? Muito bem, agora eu já tenho a minha colinha aqui. Então, o que eu quero fazer? Nosso amigo vai preencher um código qualquer aqui, e aqui está o código, né? Pode ser um som, uma geladeira, uma TV, não é isso? E ele vai preencher um código aqui. Então, ele vai colocar, por exemplo, TV. Legal? E vai colocar uma quantidade aqui, uma. O que eu quero que aconteça? Eu quero que ele me traga aqui a descrição, aqui a marca e aqui o preço. E aqui ele vai fazer uma multiplicação da quantidade pelo preço. Então, já vou fazer uma conta aqui, tá? Que é esta quantidade multiplicada por este preço, tá ok? Então, vai dar R$0 aqui. Por quê? Porque não tem nada, né? E aqui vai ser um alt igual, uma soma desses números, tá ok? Então, já fiz aqui as minhas fórmulas que não são PROC-V. E quando ele trouxer aqui o preço, por exemplo, R$10, R$20, se fosse R$20, ele faz o cálculo. Se for R$200, faz o cálculo. Se for R$1.000, ele faz o cálculo, tá ok? Aqui em cima, né, amigo? Tá? Então é isso que eu quero, tá bom? Bacana. Então eu vou fazer agora um PROC-V para cada coisa, não é isso? Se lembra que é assim? Um PROC-V para descrição, um para marca e um para o preço? Então vamos lá, vou fazer isso. Eu vou procurar a TV, vou fazer assim, fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Procura quem? Procura este código. Onde que eu vou procurar? Eu vou dar um F3 aqui, na tabela de produtos, ok.
Qual o número da coluna da tabela de produtos? Eu olho aqui embaixo, número 2. Então eu escrevo aqui número 2. Procurar intervalo, 0. Não. Procura exata, então não é para procurar por intervalo. Ele me trouxe aqui bonitinho a descrição da TV. TV de 29 polegadas. Aqui eu vou pegar uma marca. A marca é a coluna 4, não é isso? Então olha só, eu vou fazer assim, vou dar um F2 aqui. Vou travar o C aqui nessa fórmula, tá ok? Ó, C, para poder puxar a fórmula para a direita. Vou puxar a fórmula para a direita aqui. Eu puxo a fórmula para a direita, ele me dá o mesmo resultado, é claro, né? Porque a fórmula é igual. Procuro o C10 na tabela produtos, traz a coluna 2. Então eu não quero a coluna 2, eu quero a coluna 4. Então eu peguei essa coluna 4 da marca, certo? Trouxe aqui a marca da TV. E agora eu vou copiar essa fórmula para cá. E aqui eu vou trocar o 4 pelo 3, não é isso? O 4 pelo 3, porque o 3 é o preço. Então vou voltar o formato para cá. Vamos copiar esse formato para ficar bonito aqui. E agora eu vou puxar essas fórmulas para baixo, tá ok? Olha o que vai acontecer. Essa aqui não está perfeitinha? Está perfeitinha. Eu seleciono aqui, dou um Ctrl D, repito as fórmulas para baixo. Olha só o que aconteceu. Deu tudo ND. Por quê? Muito simples, porque esse código, aqui tem código. Se eu colocar um código aqui, DVD, ele vai trazer os dados do DVD para mim, porque o DVD existe. Se eu colocar aqui 3 DVD, ele vai calcular inclusive o valor. Mas reparem uma coisa interessante, olha o total quanto deu. O total deu ND. Por quê? Porque tem um ND qualquer errado aqui em algum lugar. Por que está errado? Porque aqui não tem código. Ou se ele escrevesse um código assim, XYZ, XYA, esse código não existe. Então ele vai dar erro. Ok? Então qual que é o meu problema? Meu problema são dois tipos de problema. Um código errado ou um código vazio. Ora, o errado está tudo bem, o cara não pode errar, vamos dizer assim. Mas vazio pode, né? Porque eu vou vender 2 produtos aqui, não vou vender 4. Então eu não posso deixar esse erro permanecer aqui, porque ele está se propagando pela planilha. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou usar então a função seErro. A função seErro permite tratar o erro de forma que o erro não se propaga. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o PROC-V dentro do seErro. Mas veja só que eu já tenho o PROC-V pronto, não é isso? Então eu vou fazer uma pequena malandragem aqui. Eu vou copiar esse PROC-V, Ctrl C. Ok? Eu vou dar um Enter. E vou apagar ele. Vou apagar ele aqui, deletei ele aqui. Agora eu vou vir aqui nas funções lógicas e vou pegar a função seErro. E aí eu vou colar o meu PROC-V aqui, tá? Aqui no valor. Ou seja, aqui eu coloquei a própria função que eu já tinha o PROC-V. Só toma o seguinte cuidado, não deixa o sinal de igual aqui, tá? É a função sem o sinal de igual. Então ele escreve aqui na barra de fórmulas, né? seErro do PROC-V. O que eu faço se der um erro? Se der um erro, eu vou dizer para ele colocar aspa, ou seja, vazio. Então, se der um erro, o produto fica vazio. É isso que eu quero, não é isso? Se der um erro no produto, fica vazio. Eu desço assim a fórmula. E então, ele fez assim, ó, seErro do PROC-V, coloca vazio. Se não der erro, coloca o dado do PROC-V. Se ele colocar TV, vai colocar aqui. Se eu colocar TEL, telefone, TEL não existe. Então, tem lá, sei lá, gel. O gel tem, que é geladeira, certo? E aqui, como ele ainda não colocou a quantidade, está dando 0. Mas se eu colocar 3 aqui, 2, por exemplo, ele vai dar o valor ali. Mas aqui embaixo continua o ND. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar essa fórmula aqui para baixo, para todos eles. Mesma coisa aqui, eu tenho que pegar essa fórmula e colocar dentro de um seErro, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente agora para você aprender. Eu vou fazer o seErro e dentro do seErro vou fazer o PROC-V. Vamos lá comigo? Então, eu começo pela função seErro. E aqui, se der erro, eu coloco o aspa, tá certo? E aqui aqui dentro eu vou fazer o PROC-V, né? Então, como é que eu combino uma função com a outra? Eu clico aqui no valor, venho aqui nessa setinha, pego aqui o PROC-V, ele abre a janela do PROC-V para mim e eu preencho a janela do PROC-V, né? Deixa eu só arrumar essa janela aqui, porque ela fica feia quando ela vem assim. Eu só clico aqui dentro do parênteses, ela se arruma. Bacana. Então, vamos lá. O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse sujeito. Vou travar o C ali para ficar bonitinho.
O matriz tabela eu já sei que é a tabela chamada produtos, não é isso? Eu sei que a coluna é a coluna 4, não é isso? Porque eu estou aqui, né, na marca. A marca é a coluna 4. Procurar intervalo, não. Agora, repare que o meu PROC-V ficou dentro do Cierro. Se eu quiser voltar na função Cierro, basta eu clicar aqui na barra de fórmula, na função Cierro. Então, ele traz aqui a caixinha para mim, eu dou um OK. Repare só que eu puxo para baixo agora, e aqui não fica erro, por quê? Porque eu já arrumei. Agora eu vou puxar essa fórmula para a direita, assim, tá certo? Onde está o 4 aqui eu coloco um 3, não é isso? Ele traz o valor ali para mim, eu puxo para baixo, e para ficar bonito, olha só, olha o problema que eu tenho aqui, olha que interessante. Eu tirei o erro aqui, mas deu outro erro aqui, sabe por quê? Porque eu mandei ele colocar aqui, olha, um aspa, aspa. Só que aspa, aspa é texto. Então eu estou pegando e multiplicando um texto por este número. Então aqui vai dar um outro tipo de erro. Então aqui eu vou fazer diferente. Se der erro aqui, eu vou até abrir a janelinha do Cierro com FX, tá? Em vez de usar o aspa, aspa, eu coloco 0. Porque aqui é número, aqui não é texto. Então eu coloco um 0. Ah, então 0 dá 0, tá certo? Porque aqui então é diferente, porque esse aqui é um dado numérico, esse aqui são dados alfabéticos, esse aqui é um dado numérico. Para ficar bonito eu vou fazer esse mesmo formato aqui, tá? Formato aqui. Muito bem. Agora a minha planilha está muito bacana. Repare só o que acontece. Quando eu apago esses dados aqui, ele simplesmente zera a minha planilha. Certo? Quando eu coloco um dado correto aqui, sei lá, geladeira, freezer, né? Fogão. Ok? E coloca a quantidade aqui, 2, 2 e 2, ele calcula tudo bonitinho para mim. E esse cara que eu não preenchi, fica vazio, fica tudo vazio, dá 0 aqui, sem problema nenhum, não é isso? Então, para dar aquele toque assim, cereja do bolo, eu vou ocultar os zeros dessa planilha, para quando não tiver nada aqui, não ficar nada aqui também, tá? Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho nas opções do Excel, no menu Arquivo, Opções. Repare que sempre você tem que ter um conhecimento além, não só do PROC-V, né? Você tem que saber de outras coisas do Excel, tá? Então eu venho aqui no Avançado, procuro aqui uma regra de exibição dessa planilha e digo para ele assim, ó, nessa planilha eu não quero mostrar 0 nas células que tem 0, tá? Essa opção aqui é muito importante, não mostrar um 0 nas células que tem 0, ok? E aí pronto, some tudo aqui. Quando eu coloco uma coisa qualquer aqui, TV, e coloco uma quantidade, ele faz todo o cálculo. Terminei aqui, eu apago esses dados aqui e está pronto. E está aí pronto o nosso segundo exemplo, né? Onde a gente combinou o PROC-V com a função Cierro, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente vai voltar nesse exercício aqui numa outra aula, para mostrar como é que você melhora esses PROC-Vs e faz aquele reaproveitamento. Aqui eu não quis fazer isso, tá? Eu quis principalmente mostrar a questão de como que você combina o Cierro com o PROC-V. Bacana? Então terminamos mais esta aula da série PROC-V. Não tenha medo dessa função, domine essa função e seja um expert em Excel. Um abraço forte do Geraldo.